Eu quero aproveitar, antes de eu começar a pregar, eu vou falar sobre oração hoje. E nós vamos orar mais do que eu vou falar. Hoje vai parecer um culto de oração, porque hoje nós vamos clamar. Nós vamos abrir um milagre. E eu quero que vocês orem junto comigo. Eu vou compartilhar esse milagre com vocês. Mas eu quero falar de Israel. Dia 28 de janeiro a nossa igreja está com a caravana para Israel. E eu quero ter o privilégio de você estar conosco, em nome de Jesus. Amém? Andar na Terra Santa, andar de barco no Mar da Galileia, ir em Jerusalém, receber palavras lá no Monte das Oliveiras, lugares proféticos, batizar você novamente lá no Rio Jordão, um batismo profético, Monte Carmelo, cada lugar profético é um céu aberto e eu quero ter o privilégio de estar com você lá. É um encontro com Deus, né, irmão? Na verdade, é assim, algo tremendo. Então eu faço questão de você estar lá conosco. Agora, abra a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7, 14. O que tem acontecido, enquanto isso você acha, o que tem acontecido com a igreja perdeu o interesse pela oração. E eu não estou falando da igreja Maste, não. Eu estou falando da igreja de Jesus na terra. Não estou falando de uma placa denominacional, a Maste, eu não estou falando da Assembleia, ou da Batista, ou da Wesleyana. Nada disso. A igreja perdeu o interesse por aquilo que é mais importante no meio da igreja. O relacionamento com Deus. E eu quero falar sobre isso. Por que os objetivos na vida do crente não têm se cumprido? Por que o seu casamento não muda? Por que a sua família não muda? As pessoas perderam o entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego Deus dentro. Entusiasmo é Ele te movendo. É a pessoa que está com sede de algo, de alcançar um objetivo, e ele é movido por Deus, Deus movendo. Mas por que as pessoas nunca vivemos numa época como de hoje, que as pessoas precisam de empurrão para tudo? Eu não sou contra método coach, eu não sou contra método CIS, eu não sou contra você ir a psicólogo, eu não sou contra nada disso. O que eu sou contra, meu amado, é as pessoas ler um livro de autoajuda e achar que aquilo ali é o suficiente para ela. A ajuda do crente não vem de um livro de autoajuda. O crente tem que buscar a ajuda do alto e não ao livro de autoajuda. Um livro de autoajuda, ele te serve como uma ferramenta. Um livro de autoajuda, olha o que eu falei aqui, ele é autoajuda. Deus já está fazendo por você. Então esse livro de autoajuda, ele vai chegar ali, vai te dar uma palavra que vai servir como uma ferramenta. Mas ele não é o resumo do que Deus tem para você. Então, o homem não ora. O crente não é guiado por Deus. Não tem espiritualidade. Não tem uma vida de oração. Não entra na dimensão que ele era para habitar. Apóstolo Paulo disse aos Efésios que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais, que nós temos que entrar na dimensão em que Cristo habita para colher esses benefícios. Porém, quem já teve a experiência de orar, eu estou falando para vocês que quando você volta do encontro, que tu volta aquela sede, né? Tem que continuar assim, tem que dar continuidade. Não pode durar uma semana ou 20 dias somente. Não pode ser uma euforia espiritual que você recebeu no emocional e logo passou. Eu nunca vi tantos crentes andarem desanimados. E não estou falando da nossa igreja. Estou falando da igreja de Cristo. As pessoas falam, como é que está a liderança da sua igreja? Eu estou desanimado, pastor, estou de cabeça para baixo. E aí, como é que está o teu ministério? Pô, estou meio parado, estou desanimado. Como é que está lá eu estou assim. Como é que está a faculdade? Tá meio assim, estou meio desanimado também de estudar. E a célula? Eu nunca vi isso. Você está entendendo? É normal um crente ter momentos de crise e de dificuldade. Mas quando você está no foco na oração, qual é a força motriz que move a sua vida? O que está dentro de você? A palavra entusiasmo, Deus dentro. As pessoas vivem o dia inteiro desconectados de Deus. E no momento de ápice de palavras positivistas, elas se movem assim. Por isso que você vai ver em programa de televisão, pastores, líderes falando, vai, repete comigo, sim, eu posso. Sim, eu posso. Vai agora. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Sim, eu posso.
Sim, vai, eu posso, vai, todo mundo, eu posso. A pessoa, agora eu posso. Pode o quê? Não vai orar e jejuar não, mas tu pode. Saber que eu posso. Posso todas as coisas que me fortalece. Eu posso isso, eu posso aquilo. Mas não tem atitude não. A palavra oração, ela já está no imperativo. Ação, orar e agir, oração. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser dependente de Deus. Eu tenho que agir, eu tenho que dar um passo. Eu tenho que entrar na dimensão. Quando você começa a orar, pastor Elcio, eu vou ler o texto, segura o texto aí. Quando você começa a orar, não sei se você já reparou, os 20 primeiros minutos de oração é uma luta. Você ainda está ligado aqui nessa terra. Você fica pensando no boleto que tem que pagar, e aí vem um pensamento da escola, das crianças, e vem um não sei o que, e você fica naquela luta, e você firma o teu pensamento para orar. Daqui a pouco tu pega o embalo, tu começa a orar, parece que você entra numa cápsula que tudo se desliga do seu lado, você entra numa dimensão. Quando você passa de 20 minutos de oração, você parece que rompe com a barreira do físico e tu entra numa dimensão, tu começa a fluir, Deus começa a falar contigo. É nessa hora que Ele te dá uma visão, que Ele abre teus olhos espirituais, que Ele te dá um direcionamento, não é isso? Sabe por que a maioria dos crentes não tem uma experiência com Deus? Eles não oram nem os primeiros 20 minutos para Ele romper com essa barreira. A vida dele de oração é 2 minutos. A vida dele de oração, sabe qual é? É assim, ó. No almoço, Senhor, muito obrigado por esse almoço, te agradecemos no nome de Jesus, amém. Ele já ora dando uma garfada, às vezes já ora com comida mastigando o canto da boca. Ou então ele se separa para orar, ele deita na cama, e ele fala, vou orar aqui quietinho mesmo, aqui. No meu cantinho. E aonde está o desejo de se conectar com o soberano? Onde está o desejo de se relacionar com Ele? Onde está aquele desejo de você orar? Depois de orar, você ficar olhando para o céu ou para o canto assim, imaginando, agora que Ele vai falar comigo. Tu fala, daqui a pouco tu fica em silêncio uns 10 segundinhos assim, esperando ali o sobrenatural acontecer e falar. Ele não falou, tu fala de novo. Daqui a pouco tu abre a Bíblia. Isso é uma devocional linda. Agora deixa eu te explicar. Isso é querer ter relacionamento com Deus. Qual é o sentido da oração? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Diga, Jesus morreu e ressuscitou. Qual é o sentido? Eu vou sintetizar a Bíblia aqui para vocês. A síntese da Bíblia: o homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem pecou, está afastado de Deus, desconectado de Deus. E aí Jesus Cristo vem, vive nessa terra em santidade, morre como um sacrifício vicário, conecta o homem novamente e liga o acesso ao homem, a Deus. Agora o homem tem o direito de entrar na presença de Deus. O homem agora tem o direito de invocar a presença de Deus. Qual é o maior segredo da morte de Cristo? Não é nos salvar eternamente. Por quê? Porque a salvação, ela começa agora. A salvação eterna é uma extensão da salvação que começa agora. João 3,16 diz isso. Diz que o Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Por todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você já leu o versículo seguinte, no versículo 17, que diz: pois todo aquele que crê já recebeu a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado porque não creu no Filho de Deus. Ou seja, aquele que não crê já está condenado. Então a salvação eterna e a condenação, ela está acontecendo agora. Quando você aceita Jesus, você já tem acesso a Deus agora. Então você vai viver um relacionamento com Ele agora. Quando tu morrer e ressuscitar, vai ser o ápice desse relacionamento. Você vai estar totalmente imerso eternamente. Mas o relacionamento com Deus já começa agora. O sangue de Jesus já te dá acesso a essa intimidade agora. E os crentes não estão vivendo o privilégio da morte de Cristo, que é andar na presença de Deus e ter esse contato com Ele. A Bíblia diz que Moisés era líder, mas ele não era sumo sacerdote. O irmão dele era Arão. Arão podia entrar no Santo dos Santos, Moisés não. A Bíblia diz que Josué era líder.
substituiu Moisés, mas ele não podia entrar no Santo dos Santos. Sabe o que ele fazia? A Bíblia diz que quando a Shekinah descia sobre o tabernáculo, ele e Moisés sentavam na porta do tabernáculo e ficava assim, ó, sentadinho ali. Ah, eu queria entrar e não podia. Só o sumo sacerdote podia, desejava. Você está entendendo? Esses homens clamaram por ter a presença de Deus e não puderam, desejaram e não puderam. Jesus Cristo nos deu acesso. Jesus Cristo nos deu o privilégio de entrar na presença de Deus e chamar a presença dele no nosso quarto, de ter esse relacionamento. Hoje você pode fazer o que Moisés não pôde fazer. Hoje você pode fazer o que o próprio Josué não pôde fazer, o que esses grandes homens da Bíblia quiseram fazer e não puderam. Entrar no Santo dos Santos e falar: Senhor, entra no meu quarto, e Deus falar contigo diretamente, sem um mediador, sem ter que falar com Moisés ou com um profeta específico. Deus falar diretamente contigo. Esse é o privilégio de orar. E os crentes não entenderam, receberam Jesus, mas não têm o relacionamento. E aí não tem os incrementos de uma vida de relacionamento com Deus. Que é os frutos do Espírito, que é uma vida transformada, é um casamento transformado, é o poder de Deus desatando a sua vida financeira, é o poder de Deus desatando a sua vida espiritual, é o poder de Deus desatando, quebrando as barreiras espirituais. Se alguém fez uma macumba contra você, tu espiritualizado, Deus vai te dar direcionamento para tu orar e repreender. E aí você vive de carona de oração dos outros. Se os outros lembram de orar por você, a tua vida vai bem. Se os outros esquecem de orar por você, a tua vida vai mal. Irmão, fala sério, irmão. Tem dia que você esquece até de orar por você mesmo, tu vai ficar dependendo da oração dos outros. Se o cara esquece de orar por ele, tu vai ficar garantindo que meu líder essa hora deve estar orando por mim. Vai que ele é igual tu, que esquece de orar até por ele mesmo. Então tu tem que ter teu momento de devocional. Tem que ter o teu momento com Deus. Tu tem que buscar, clamar o poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Você tem que ter experiências de resposta de oração. Você tem que botar a cara no pó e só levantar quando Deus te der uma resposta. Você tem que viver isso. Esse é o privilégio de ser crente. Esse é o privilégio de dizer: eu sou servo do Senhor, mas também sou filho. Eu posso ter um relacionamento íntimo com Ele. Romper com a barreira do natural, das leis físicas, e me assentar literalmente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uma igreja que ora. Uma igreja que vê milagre. Você fala que vai ter dança, que vai ter não sei o que vai ter mais aquilo outro, vai lota, um show gospel lota. Tu faz uma reunião de macrocela para orar, chega lá o líder de macrocela está orando sozinho. As pessoas perderam o desejo daquilo que é o maior privilégio de ser cristão, que é orar. É muito lindo quando tu acaba de orar, irmão. Acaba de orar. E aí quando você bota o pé pro lado de fora de casa, chega um zap dizendo assim: fulano, aconteceu um milagre. Meu Deus, Deus já respondeu. Isso te dá intimidade, isso te dá valorização espiritual. Você sente que Deus está ali contigo, isso te dá fervor. Tu vê as coisas acontecendo, a oração é a chave. Tem um livro de Carlos Anacondia que eu quero comprar ele. Estou dando privilégio para o discípulo me dar de presente, mas está ruim, né? Eu vou ter que comprar mesmo. Já falei 3 vezes no culto. O nome do livro é Oração, a Chave do Avivamento. Aí me falaram desse livro. É o que move a mão de Deus. Você está entendendo? Tudo começa pelo princípio de oração. E hoje, eu vou dar algumas dicas de oração aqui para vocês, porque eu quero ver Deus agindo na sua vida de forma poderosa e eficaz. Mas nós vamos separar meia hora antes do culto, nós vamos levantar um clamor por um propósito. Sabe? A oração nos traz maturidade. Por que a oração nos traz maturidade? Por quê? Pode ficar assim, pode deixar assim, vou ficar aqui em cima mesmo. Quando você coloca uma meta de oração, além de Deus te responder, ela te mostra maturidade. Porque uma oração, se você insiste em orar por algo, se você ora hoje, ora amanhã, ora depois de amanhã, você pode querer aquilo ou não. Já viu aquela criança que ela fala: eu quero a Baby Life, eu quero... Aí daqui a pouco passa um comercial e fala: eu quero a casa da Barbie. Aí passa outro comercial, ela fica 3 semanas falando o que é a casa da Barbie. Daqui a pouco passa um comercial: eu quero o Lego não sei do que. E aí tu fica pensando, até o aniversário dela, vamos ver quantas vezes ela vai trocar do brinquedo.
E aí depois tu ainda dá, tu fica arrependido de ter dado, que ela fala assim, de que do chato eu queria mesmo era o outro. E aí tu fica com vontade de tomar dela e dar para uma criança que não tem. Só eu que já senti isso, né? Vocês nunca sentiram. Eu fico imaginando Deus pensa assim também. Uma pessoa pede um negócio, Deus dá, e depois a pessoa fica reclamando daquilo que Deus deu, Deus dá vontade de tirar. Vocês acham que Deus é amor, mas não passa, Deus é um ser inteligente, soberano, Ele não olha para você nessa situação? Então, antes de Deus te dar algo grande, Ele pode te dar coisas pequenas que te suprem o necessário cotidianamente. Mas coisas grandes que podem alavancar a sua vida e mudar o rumo da tua vida, Deus não pode te dar. Porque pode te beneficiar ou pode te matar de vez. Então Deus quer ver se você tem maturidade, se você quer aquilo mesmo. Então você coloca uma meta de oração. E aí você ora todos os dias por aquilo. E aí, orou hoje. Daqui um mês está orando todo dia, meia hora, 40 minutos. Todo dia. Daqui 6 meses, Deus fala, esse homem quer muito isso. Ele quer. Porque ele tem orado por isso, tem perseverado. Não é assim, ele ora hoje e amanhã ele, eu estou desanimado. Ele bota na mente dele, eu vou orar, porque eu sei que o meu Deus vai me dar. E ele mostra disposição, ele mostra um espírito longanimidade, ele mostra firmeza, maturidade para Deus entregar a ele. E aí Deus entrega. A oração define quem quer e quem não quer. A oração define quem tem posicionamentos de quem quer de fato e quem não quer. É assim, irmão, que Deus age no meio da igreja. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que têm posicionamento diferenciado. Se eu tenho um filho que levanta cedo de manhã, vai fazer um curso de administração de empresa, levanta cedo, vai estudar, se capacita, e vai trabalhar na minha empresa, chega às 7 horas, a empresa só abre às 8, sai às 5 horas, quando a empresa fecha às 4, tá ali pegando filme comigo. Eu tenho um filho que acorda às 9 horas da manhã, eu tenho um que não quer nem saber de fazer o curso, não quer fazer nada. Quando eu tiver mais velho, a empresa vai ser dos dois, mas quem vai administrar vai ser o mais velho. Ou vai ser o mais novo, ou o que tiver mais responsabilidade. Porque é lógico. Tem gente que acha, porque frequenta a igreja, que ele tem o mesmo benefício. Não, a salvação é para todos. Olha para mim, olha para o teu irmão e responde, a salvação é para todos. É dom de Deus, não vem de homem. Agora, o que você quer ser nessa terra e o que você quer receber de Deus é posicionamentos diferenciados. Ninguém colhe algo diferente fazendo a mesma coisa que todo mundo. E aí Deus vê que você tem muito mais necessidade de ficar 2 horas no Facebook do que passar meia hora com Ele, que pode mudar a tua história. Você tem muito mais interesse em buscar e ficar 2 horas batendo papo furado com um amigo teu no WhatsApp do que passar 20 minutos levantando um clamor fervoroso diante de Deus, que pode mudar a tua história para sempre. E aí você define as suas prioridades e tu vive por ela. Porque eu trago uma palavra dessa e você pode pensar, será que o apóstolo faz isso? Pergunta a minha família. Mas indiferente de eu fazer ou não fazer, você já está baseando o teu relacionamento com Deus pelo meu nível de oração? Também não entendeu nada. O posicionamento vem aqui de dentro. E você resolve. Agora tem um outro tipo de oração. A oração da intercessão por um propósito, que o nome dessa oração é tefilá. A palavra tefilá, quem já ouviu falar Beit Tefilá, casa de oração. Em hebraico, tefilá é casa de oração para as nações. Ou seja, é uma oração intercessória, onde eu intercedo para que Deus mova a favor de alguém. Agora, existe a oração que é a chamada Lerit Palel. Lerit Palel é uma oração de devocional que significa julgar a si mesmo com verdade. Essa oração, julgar a si mesmo com verdade, é essa que traz mudança para a sua vida. A intercessão traz mudança para a vida de quem você está orando. A Lerit Palel, ela traz mudança para a sua vida. É uma oração que você, quando está intercedendo, você faz assim, olha, imagina, você está orando.
Senhor, em nome de Jesus, toma a vida do fulano nas tuas mãos, Senhor. Abre o céu sobre a vida dele, livra ele do hospital, tira ele da morte, em nome de Jesus, e tal, e tal. E Deus vai lá e age na vida daquela pessoa, e a pessoa fala, é curada, isso move com o seu coração, tu vê que Deus te ouviu e tal, mas o beneficiado é aquela pessoa, certo? O Lehit Paleli é aquela oração mais informal que você faz com Deus como um relacionamento. Você não fica naquela formalidade, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te agradeço porque eu estou aqui agora neste momento. E eu também gostaria de dizer para o Senhor, grandíssimo, amantíssimo Deus. Aí Deus fala, vamos parar com a palhaçada? Eu sou teu pai. Tu conversa com teu pai assim? Imagina você sentado com teu pai. Você e seu pai conversando. Teu pai biológico. Aí ele senta. É isso que as pessoas não confundem. Para eu ter intimidade com a pessoa, eu não tenho que chamar ele de você. Eu não tenho que chamar Deus de você para mostrar que eu tenho intimidade com ele. Eu posso chamar ele de Senhor e ter intimidade com ele, entendeu? É igual um filho que tem intimidade com o pai. Ele pode sentar no colo do pai, ele pode abraçar o pai para falar, poxa pai, o Senhor me prometeu e até hoje não fez. A palavra Senhor está na frente. Mostra intimidade, mas não quebrou o respeito. Quem está entendendo? Esse que é o problema. A pessoa chega para orar, oh Deus, você o quê? Até as pessoas dizem, o ímpio diz, você está no céu, não me chama de você? Então, essa que é a diferença. Mas eu posso chegar e falar, poxa Senhor, pô pai, poxa, Senhor, eu estou passando por um momento, e eu abro meu coração, é uma conversa. É você conversar conversando com teu pai. Agora imagina, você conversar com teu pai. Teu pai biológico, ele está sentado na cadeira. Papai, eu gostaria, ainda puxa no R, igual quando tu fala quando está orando também. Faz as coisas do teu pai. Eu gostaria, papai, de lhe comunicar, papai querido, amantíssimo pai, que o Senhor, imagina que coisa chata, tu conversando com teu pai assim. Tem pessoa que quer intimidade com Deus e quer conversar com Deus assim. Tu está tão preocupado como você vai falar que tu nem se importa com o que tu vai falar. Você não pode impressionar Deus com o seu vocabulário. Tu pode falar inconstitucionalissimamente, eu quero dizer para o Senhor, e Ele não vai se impressionar com isso. Deus não vai se impressionar com o teu vocabulário. Deus vai se impressionar o quanto você tem capacidade de ser verdadeiro. Por isso a palavra Lehit Palel significa julgar a si mesmo com verdade. E quando você está falando, tu fala assim, pai, eu gostaria de falar com o Senhor algo. Você sabe como é que está meu coração? Aí quando tu pensa e fala assim, Senhor, eu estou com uma raiva, eu tenho um irmão da igreja que eu não estou com raiva dele não. Não, meu Deus do céu, esqueci que o Senhor sabe toda coisa. Eu estou com raiva, o Senhor sabe que eu estou. Mas o Senhor sabe, pai, olha, eu até perdoei. Ai, que eu estou enganando quem? O Senhor sonda meu coração. Eu não perdoei, eu queria perdoar, Senhor, me ajuda. Tu é verdadeiro. Agora tu quer falar com Deus como se estivesse falando com o irmão, como conversando com o irmão, que não conhece teu coração e não sonda tua mente. E aí tu fala para Deus, Senhor, o Senhor sabe do meu coração, né papai? O Senhor sabe, Senhor, que eu já perdoei ele, abençoa teu coração cheio de raiva, teu coração cheio de rancor, tu nem conversa com o irmão na igreja, um coração cheio de veneno, e tu tá, Senhor, o Senhor sabe, papai, eu já perdoei. Deus fala assim, para parar, eu estou sondando teu coração, só está eu e você aqui no quarto, seja sincero. Fala a verdade, bota para fora, aí você fala, Senhor, olha só, eu quero falar com o Senhor, pai, eu ainda tenho muita raiva daquele irmão, tenho sim, Senhor, isso não tem como esconder, eu tenho muita raiva, o que ele fez me magoou demais, mas como é que eu devo agir? Aí tu começa a trocar um assunto muito verdadeiro e transparente com Deus, a tua religião cai, não é isso? Diante de Deus, irmão, cai tudo, e aí você pode lavar a tua alma diante dele. E aí tu fala, Senhor, tira esse sentimento do meu coração, tira, Senhor, eu não quero mais esse tipo de sentimento, o Senhor sabe que isso está me matando. E aí Deus vai tratando, Deus vai falando, e você fica, uau, sai dali se sentindo bem. Tu pode até ver o irmão amanhã e se sentir mal ainda, mas Deus já está trabalhando na sua vida, porque você abriu legalidade para isso, porque tu está sendo verdadeiro, tu está sabendo se julgar. E aí quando você está orando, tu fala, Senhor, abençoa minha casa, abençoa, Senhor, minha família, eu abençoa minha casa, minha família.
E aí tu lembra que tu gritou com a tua esposa hoje de manhã. Aí tu já fala na oração: Senhor, eu gritei, mas o Senhor sabe, né? Mas também ela me aborreceu. E Deus fica: mas ela... Tá bom, Senhor, vou falar a verdade. Eu poderia ter ficado sem gritar. E aí quando você entende que a oração é se expor para Deus, não tem como tomar situações escapistas. É a hora que a religião cai, é a hora que o tratamento vem e o avanço vem. São dois tipos de oração. O problema é que tem pessoas que são bons para interceder, para transformar a vida dos outros, mas não é verdadeiro quando está orando para ele mesmo. É a oportunidade. Olha só, tem gente que gosta de ir de igreja em igreja pedindo oportunidade, né? Quando tu entra pro quarto, essa é a oportunidade de ter a tua vida transformada. Quando você fala para Deus: Senhor, me aponta agora, me fala o que precisa mudar na minha vida, para minha vida romper, para arrancar essa barreira espiritual. E aí Deus começa a trabalhar no seu coração, tu está aberto para a mudança. Irmãos, como que Deus vai trabalhar na sua vida se você não para ouvir Ele? Você não conversa com Ele? Irmãos, frequentar a igreja não muda a vida de ninguém. Frequentar a igreja não muda. Pois também deixar de frequentar também não muda. Porque você vai receber palavra por onde? Você vai ser ministrado, como você é discipulado aonde? Quem vai olhar no teu olho? O ambiente, a unidade da igreja, a comunhão. Então tem que ter um atrelamento, tem que ser algo comedido, moderado. Você tem que estar na igreja, mas tem que entender: eu estou aqui, mas eu preciso receber no meu espírito. Não frequentar um ambiente religioso, mas eu preciso ser a igreja. Eu preciso me revoltar. Uma revolta não de ira, mas uma revolta de transformação. Eu sei que eu posso sair da religião. Eu sei que eu posso sair desse lacre religioso. Eu sei. Meu irmão, o camarada me chega na igreja, ele sabe a hora que o culto começa e a hora que o culto termina. Ele sabe a hora que tem a palavra de oferta, quantos louvores toca. Ele tem o culto na palma da mão dele. Ele é o Deus do próprio culto que ele vai oferecer para Deus. O culto tem horário para começar e para terminar? Tem, 9h30 você vai estar indo embora para casa. Mas nesse momento você já sabe o que vai acontecer, já marcou com a pizzaria. 9h40 na pizzaria. Então você nem pensa assim, eu espero que no final do culto, na hora da oração, que chamar lá na frente, o Espírito Santo me tome. Ele me deu uma visão tão estremecedora que eu não consiga levantar do chão, e que eu comece a orar, que eu tenha um arrebatamento de sentidos, que eu possa ficar falando em línguas ali durante 40 minutos, 1 hora, 2 horas ali falando em línguas, jogado ali falando: obrigado, Senhor. Tu nem conta mais com isso, tu já conta já daqui 5 minutos eu estou em casa fazendo janta, pode ficar tranquilo. Está tudo na tua mão. Deus não pode se surpreender, Deus não pode intervir. Você não pode estar na hora do culto: me desculpa, meus líderes aqui, eu já expulsei uns 3 da cantina ali, porque na hora do culto fica orando ali, aí todo mundo pensa: uau, o cara ora muito. Mentira, é situações escapistas para não vir para cá para frente, para não levantar a mão e não adorar o Senhor, porque parece que o braço tem 300 quilos, e aí a pessoa fica ali atrás assim, orando. Tinha um membro aqui da igreja que o cara era carnal que só tinha reclamação dele com a família dele, mas era ele vir para o culto e ele ficava ali atrás como se fosse intercessor. Mentira, está andando para lá e para cá, não está orando nada, é só para a hora passar rápido, para o culto acabar rápido. Porque sentar aqui para ouvir a mensagem, sentar aqui para levantar a mão, adorar, entrar na dimensão espiritual, para ver se Deus abre teus olhos espirituais, ver se Deus trabalha na sua alma, ver se Deus te cura e te liberta. Parece que tem 3 uma cadeira dessa aqui, parece que tem um imã que te expulsa, um imã ao contrário. Não aguenta, vai beber água, vai ali, vai aqui. O diabo quer roubar essa conexão espiritual. Anda para lá, bate papo com um, vai lá na mesa, dá um toque, e aí o futebol, conversa, dá uma volta, perde toda a sincronia. Perdeu uma grande oportunidade de ouvir a voz de Deus. Meu Deus, vai acabar o culto rápido. Tomara que acabe. Perdeu uma grande oportunidade. Deus habita no meio dos louvores. Então ali na cantina, teve um líder aqui da igreja, que ele chegou, eu estava ali na cantina. E aí ele chegou, olha só o que aconteceu. Meia hora atrasado, foi pegar a garrafa de café, tomou um tapão na mão. Destruiu o negócio. Ele o quê? Chega atrasado na igreja, toma café, ou louvor tocando, não é hora de tomar café não.
Quer tomar café, chega 10 minutos antes do culto. Tem a comunhão, toma um cafezinho, opa, começou o culto, vai lá pra frente. Agora chega meia hora atrasada, vem direto pra cantina pra tomar um cafezinho. É esse que você é esse modelo que você quer dar pros outros? Então, os príncipes estão proibidos de servir. Se qualquer qualquer pastor chegar atrasado, pedir um cafezinho ali, o apóstolo proibiu. Começou o culto, ninguém toma mais café não. Tomar café na hora do culto. Jesus falando, o louvor tocando e você. Lindo, lindo, lindo é. E você? Eu sou xerife. Sou sei que lá, sou 12, sou líder de célula, sou pastor, sou vice-deus. Eu posso tomar café quando todo mundo está adorando. Chega atrasado, um péssimo modelo ainda quer tomar café. Não é assim não, filho. Nós temos que ser modelo de adoração. Senta ali, vai adorar. Deixa Deus te quebrantar. Quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo que teu discípulo não olha para você, não vê uma lágrima correndo no teu olho? Quanto tempo? Seja um modelo de quebrantamento. Não é isso? Sabe por que você não tem deixado Deus te quebrantar mais? Porque você não tem vida de oração. Como é que a carne quebranta a gente? Carne não quebranta ninguém, não. Nós vivemos uma época que a igreja virou modelo de arrependimento e não de santarrões. Antigamente, quando a pessoa vinha aqui na frente chorando, a pessoa fala assim, meu Deus, essa pessoa tem muito pecado, né? Todo dia ele vai lá na frente chorar. Na nossa igreja, quanto mais a pessoa chora, mais ela tem temor de Deus. Não é porque está chorando pecado, não. É presença, é temor. Porque até o mais santo, quando a presença de Deus se manifesta sobre a vida dele, ele não consegue ficar sem chorar. Porque até os serafins e os querubins tampam o rosto na presença de Deus. Tamanha a santidade de Deus. Se você não consegue se quebrantar na presença de Deus porque tu é tão santo, tem que começar a rever os seus conceitos, santarrão. E olha por que teu pai não se converte, tua mãe não se converte. Salomão um dia olhou e disse, Senhor, a oração resolveu o problema dele. Ele disse, eu quero muito algo. O meu pai era um homem sábio, porém, ele era guerreiro também. E eu sou só um jovem. O meu pai instituiu um padrão de culto muito alto. Porque todos admiram meu pai. Como que eu posso ser um líder que vai sobrepujar a fama do meu pai ao ponto de excelência? Eu quero ser algo ampliado do meu pai. E ele se viu tão insignificante e ele pensou, então eu vou fazer o que meu pai, o dobro que meu pai fez. Ele pesquisou nas crônicas do reino que o pai dele só tinha ofertado no máximo 20.000 cabeças de ovelha. Ele foi lá, ofertou 45.000 cabeças de ovelha, ele ofertou 50 cabeças de boi, 50.000 isso, 50.000 aquilo. Ele ofereceu o culto melhor que tinha, ele deu. A Bíblia diz que na inauguração do templo veio o fogo do céu e consumiu o holocausto. De madrugada, a oferta dele foi tão excelente, eu não vou falar de oferta aqui não, tá? Estou falando de posicionamento. A palavra de oferta já passou. Foi tão excelente que Deus nem esperou a oração chegar no céu. A oração Deus desceu para responder a oração dele. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria para guiar o meu povo. Eu quero sabedoria para guiar esse teu povo. Eu quero sabedoria. Deus disse, porque você não me pediu a morte dos inimigos? Porque você não me pediu longa vida. E você não me pediu riqueza, mas tu me pediu sabedoria. Eu vou te dar tudo o que você não me pediu. E ainda vou te dar uma sabedoria extrema. Ninguém na terra. Só o pastor Davi vai ter brincadeira. Não, brincadeira. Que até o pastor Davi vai desejar ter e não vai poder, porque a promessa é só para você. Ninguém vai ser tão sábio como você na terra. Dá uma invejinha, não dá? Tu vai pedir, tu nunca vai ter, porque Deus disse que ninguém vai ser sábio igual você. O máximo que eu tenho que fazer é me deliciar nos provérbios que ele escreveu e falar, uau, então me dá só 90%, Senhor. Não é lindo? E aí naquela noite, Deus deu uma outra palavra para ele. Olha o que Deus deu para ele. Nessa noite, no mesmo dia que Deus deu a sabedoria extrema, olha o que Deus deu para ele. 2 Crônicas 7,14, versículo muito conhecido. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face,
e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão observando, e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. E escolhi, pois consagrei esta casa para que o meu nome habite nela para sempre. E os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Deus disse, olha, você vai entender o poder da oração quando você vê um pastor que entrou numa cidade na África. Era a cidade que tinha mais delinquente. A delegacia tinha 3 presídios lotados, tinham 2 delegacias de uma cidade tipo Nova Iguaçu, mas menor. Mais menor, mas com S, sem I, mas menor. E lotado o presídio, guerra, pobreza, eram muitos barracos e tábuas. Nessa cidade, na cidade da África, não é igual aqui no Brasil. No Brasil chama atenção por isso. As favelas são construídas em morro. Mas nas cidades pobres da África, quem habita nos morros são os ricos, é o contrário. E os pobres moram na Baixada, no lugares baixos, nos barracões, palafitas. E aí, ele chegou nessa cidade, um homem orando, ele olhou, favela, poucas casas ricas, poder concentrado na mão de poucas pessoas, muita criminalidade, pouco emprego, muita gente suja andando na rua pedindo comida, e ele começou a levantar a oração, ganhando um para Jesus, ganhando outro para Jesus, ganhando outro para Jesus, e começou a se levantar em oração, e Deus fez um avivamento. Em 6 anos, diga 6 anos, não tem mais um barraco na cidade. Deus enviou empresas e empresas para lá, empregando todo mundo. Veio um avivamento, a prosperidade veio de forma sobrenatural. Os presídios viraram lugares para trabalhar e tecer artesanato para ajudar outra cidade pobre. Só tem uma cadeia funcionando na cidade, mesmo assim está praticamente vazia, porque um homem se colocou de joelho e resolveu orar. Em país de Gales teve o avivamento. Deus olhou para um homem e disse, entra para o porão, há pão e água, porque eu quero derramar um avivamento na cidade, no país. O país inteiro, Deus trouxe o avivamento, não só para a igreja marcha, ou para a igreja Assembleia Fulano de Tal. O avivamento, você conhece quando o avivamento chega numa nação, não é numa igreja B ou na igreja A. O avivamento chega para a nação inteira, para todas as igrejas, porque o avivamento é do reino. O que nós vivemos no Brasil hoje são picos de avivamento. Tem uma igreja ali que tem um avivamento ali, porque o pastor busca, os membros estão focados, aí tem um avivamentozinho ali, outro aqui. Mas o avivamento não chegou no Brasil ainda. O avivamento traz reforma política, o avivamento traz renovação de mente, o avivamento levanta o país inteiro. O avivamento é uma agitação no país inteiro. O avivamento é para uma nação, não é para uma igreja. Avivamento não é falar em línguas. Falar em línguas é batismo no Espírito Santo. Avivamento é um mover de Deus que move todas as áreas. Nessa cidade houve o avivamento. Pessoas com caráter transformado, vida espiritual transformada, vida financeira transformada, mentalidade transformada. Esse é o verdadeiro avivamento. Quem está entendendo? Quantos querem o avivamento? Na visão, no sonho que a ovelha teve, a Raquel, vou falar o nome, a Raquel teve, ela falou, apóstolo, a igreja estava muito cheia, a nossa igreja estava muito cheia e não tinha lugar para sentar. E as pessoas não queriam procurar lugar para sentar e não achava lugar para sentar. E a igreja era diferente, só que ela não soube identificar que a igreja era outra. A igreja diferente significa que Deus já tinha dado um templo novo, Deus estava dando uma visão em cima de uma visão. Então, por isso que a igreja estava diferente, que era outra igreja. E ela falou que, eu falei que tinha uma fila enorme, né, de dízimo e oferta, de primícia para o pessoal entregar. Ela disse que a igreja estava lotada, mas teve uma outra coisa que ela falou que eu esqueci de falar naquele dia. Ela falou, apóstolo, tinha muita gente recebendo cura, sendo batizada com o Espírito Santo, era muita gente, era um avivamento.
Então, ou seja, Deus quer fazer algo grande, mas o avivamento ele trabalha em blocos de transformação. O avivamento não é falar em língua, a pessoa fala em língua no monte, mas quando desce o monte faz fofoca dos outros. O avivamento não é a pessoa orar por um mal aqui agora, a pessoa recebeu a cura, quando chega ali, está falando mal, está pecando, está usando vídeo na internet. Isso é dons espirituais. E aí Deus acaba te usando porque a obra sempre existiu. Avivamento é uma renovação, é todos falando uma mesma linguagem, é um mover de Deus, é Deus despertando o espírito de todo mundo, não tem falácia, não tem nada, é todo mundo tão tomado pela glória de Deus porque não tem tempo de ninguém fazer fofoca, não tem tempo de ninguém criticar pastor, criticar ali, está todo mundo num foco só. Esse é o avivamento, isso move gerações. Quem entendeu isso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Então Deus disse, olha, Salomão, eu vou te dar muita sabedoria, mas muita sabedoria, eu vou te dar riqueza, mas eu vou te ensinar uma coisa, se o meu povo não se apegue à sua sabedoria, não se apegue à riqueza, e não se apegue que você vai ter paz, não. Se apegue numa coisa, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é qualquer povo, é o povo que se chama pelo nome dele, cristão, que se chama pelo nome. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado. Perdoar o pecado de quem? Dos crentes. Como é que pode isso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu então ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sabe por que a terra está contaminada? Pelo pecado dos crentes. Não é pelo pecado dos ímpios, porque os ímpios vão morrer na sua impiedade. A Bíblia diz isso. Os ímpios vão morrer pela sua impiedade. Mas o que contamina a terra é o pecado do crente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e chorar e se arrepender do seu pecado e buscar minha face, então é uma vírgula na eternidade. Num tempo físico, pode acontecer hoje ou amanhã ou no dia que o arrependimento verdadeiro vier. Um posicionamento. Então, ponto e vírgula, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu vou trazer o avivamento, eu vou acabar com a corrupção, eu vou acabar com o roubo. Quando a corrupção acabar no meio da minha igreja, eu acabo com a corrupção fora da igreja. E vocês vão viver dias melhores. É esse o chamado da igreja. Mas a igreja está dormindo nos WhatsApps. WhatsApp. Sabe o que é o WhatsApp em inglês? E aí? WhatsApp. WhatsApp, different ways to say hello. WhatsApp é uma maneira diferente de dizer hello, hello. Hello! E tu está falando hello pro diabo em vez de estar orando. Hello! Seu capeta das 9, capeta dos 8, capeta do dia inteiro, que toma meu sono, que me acorda de madrugada para ver um barulho que tocou. Ih, alguém me mandou uma mensagem, mas não acorda de madrugada para orar. Deus quer mover tua vida. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus quer mover tua vida. Olha para o outro e fala assim, Deus quer trazer o avivamento. Dobra o joelho. Se veste de cinzas. Vai começar pela sua casa. Uma salva de palmas para o Senhor. O avivamento. Nós queremos o avivamento e Deus quer trazer. Deus quer ver o mover sobrenatural. Deus quer hoje, irmão, começar, sabe o quê? Tu abrir tua boca e pessoas caírem manifestadas e você fala, sai, solta. Deus quer quebrar cadeias da mente através da sua vida. Deus quer começar a fazer, sabe o quê, irmão? Tu passar no meio da rua, Deus soprar no teu ouvido e falar assim, ei, filho, e tu parar. Sou eu que estou te chamando. Bate nesse portão aí. Quando a pessoa sair, essa mulher aí mesmo, esse homem mesmo, bota a mão na cabeça dele e fala que já foi curado do câncer. E Deus te usar, mas você só para orar quando tu para orar. Eu uso essa linguagem mesmo codificada. Tem
Tem que orar o dia inteiro, tem que andar ligado, tem que criar oportunidade para Deus te usar. Tem que andar na rua sabendo que Deus está te usando a qualquer momento. O ouvido atento para ouvir a voz dele. E aí você ouve a voz para poder servir a Deus. E você acaba ouvindo a voz também para se servir. Do benefício do relacionamento intenso com ele. Apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ponto, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. A sua vida é como árvores plantadas na beira de rios e ribeiros, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Agora você vive com a folha murcha, vive com a cara para baixo, vive desanimado, uma hora quer ser líder, outra hora não quer ser, uma hora quer ser aquilo, outra hora não quer ser, uma hora quer orar, não quer ser. O que tem movido a tua vida? Palavras de potencial humano. O que tem te movido? Palavras psicológicas. O que tem te movido? Tem que ficar vivendo impulsionado. Cada palavrinha é um soprinho na sua narina para tu andar mais meio metro? Ou você quer o poder de Deus para romper na direção que Deus tem para a sua vida? Você tem que entender que você tem que sair daqui como agente de milagre. Você tem que sair daqui como agente de milagre. Você tem que prover o milagre na tua casa pelo teu joelho. Não há aquele que bota o joelho em terra que Deus não se levanta para fazer a favor dele. Mas a igreja, o diabo tem roubado o tempo da igreja, com WhatsApp, com Facebook, com um monte de coisa, distraindo a igreja. Enquanto Deus disse: se esse homem parasse agora, se esse homem largasse os dedinhos dele nesse computador, eu iria mover, eu iria fazer. Se ele começasse a orar agora, eu iria rasgar o céu, eu quero te contar uma outra coisa, crentão. Escuta só que eu vou te falar que é muito importante para você. É a tua oração de hoje que vai te colocar de pé amanhã. Quem já leu um texto bíblico e tu pensar: meu Deus, eu estou lendo esse texto, eu não sei nem porque que eu estou lendo, não é nada a ver com o que eu estou vivendo agora, eu estou lendo aqui, e aí daqui a pouco tu abre a Bíblia de novo para ler. De novo esse texto, caiu nesse texto, eu estou lendo, Deus quer que eu leia esse texto? Aí tu fala: não quero ler não. Aí tu já tira o marcador da igreja, tu tira o papel que está no meio, né, daqui da Bíblia, tu fala assim: Deus. Aí tu tá lendo, daqui a pouco tu tá buscando, quando tu vê, parou naquela passagem bíblica de novo, irmão, Deus está falando: lê. Leia aquela passagem que é do negrito ao negrito, leia ela 10 vezes e ora: Senhor, o que você quer falar comigo aqui? Mesmo que você não entenda, sabe por quê? É assim, crente, deixa eu te explicar. Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro na palma da mão dele. E ele sabe que daqui a um mês você vai receber um ataque do diabo, que você vai ficar muito irado. E ele sabe que o diabo vai vir com a calúnia, ou alguma coisa vai acontecer, alguma desgraça muito grande vai acontecer, algum parente seu que talvez você vai morrer, que você não tem estrutura, uma pessoa que você ama muito. Deus sabe a luta que você vai passar. Você não sabe. Sabe o que você tá? Você tá bem, você recebeu uma palavra ontem, recebeu uma promoção na empresa, não é? Abriu uma porta de emprego, a célula está multiplicando e você tá, eu estou feliz, videira, vai dar, e tá feliz, e Deus está, ora, se regozija na tua alegria de hoje, mas a tua oração de hoje vai guardar a tua alegria de amanhã. Ora. Aí o crente se distrai com a alegria dele. Aí ele não ora. E aí daqui um mês vem um ataque que Deus sabe que você vai frequentar e pum! O que foi? Não sei. Estou desanimado. Tem quanto tempo tu não vem na igreja, fulano? 2 semanas. Não vai para a igreja mais não? Estou desanimado. Pô, tu tá animadão para ir para o inferno, hein? Eu nunca vi ser crente tá condicionado a estado de ânimo. É um culto racional. Você vai para a igreja porque é preciso, não porque tu tá com vontade. Imagina o cara falar: tô com vontade de cara, tô tão feliz, amo minha esposa. Aí no outro dia ele acorda: sei lá, cara, tô com desânimo, não gosto da minha esposa mais. Aí arruma uma outra mulher, aí sai, daqui a pouco vai lá e volta. No outro dia ele: rapaz, agora que eu descobri que eu amo a minha esposa. Imagina! Tem saúde nesse relacionamento? Tenha pau de macarronada na sua fuça, seu cretino. Tenha morte nessa história. É ou não é? Tenha quebra-pau. Tenha divórcio. Então não existe. Quem tem compromisso, tem compromisso.
É ou não é, Marcelo? Compromisso é compromisso. Eu estou com vontade, eu estou. Eu não estou com vontade, eu tenho que fazer. Imagina se tu levanta amanhã de manhã, Marcelo. E aí 5 horas da manhã, tu levanta e fala, não estou com vontade de ir para o trabalho hoje, simplesmente eu não vou. Não vou, não estou com vontade, eu não vou. Aí tu lembra, rapaz, a última vez que eu fiquei desempregado, fiquei 7 meses, 4 boletos atrasados, aluguel, me enchi de dívida. Quer saber? Vou levantar. Porque você tem um cérebro, você faz o que é preciso, não o que você está com vontade. Então o crente, ele tem um cérebro, o cachorro faz o que está com vontade, o crente faz o que é preciso fazer. Apóstolo Paulo disse em Romanos 12. Então eu faço o que é preciso, não estou com vontade de orar, mas eu sei que se eu não orar, amanhã eu vou ser alvo fácil do diabo. É a minha oração de hoje que vai me preparar para uma luta que eu nem sei que eu vou enfrentar amanhã, mas Deus sabe, por isso que ele está falando, ora. Mas a pessoa não ouve a voz de Deus, não ouve. E quando vem a luta, ele fica com aquela cara de juru, igual o sapo dia de enchente. E a gente tem que sentar o camarada, ficar 1 hora, tu pode, tu consegue, abre a Bíblia para motivar o desmotivado, porque não tem uma vida continuada, porque não tem uma vida de oração, não tem autorresponsabilidade com Deus, e eu não tenho problema de ficar motivando o desmotivado, mas até quando, irmão? Vou amarrar uma corda no seu pé, meu irmão, vai ficar pesado para mim, vai ficar até ruim de eu subir no dia do arrebatamento, tanta gente amarrada no meu pé, e vai comprometer minha salvação. Sabe o que eu tenho que fazer? Pegar a tesoura e pum, correr, igual aquele balão de gás hélio, subir sozinho. Porque eu não vou fazer igual a Moisés, não. Ouviu o povo entrou e ele ficou lá de fora. A gente aprende com o erro dos outros. Se irou tanto cuidando do povo, ficou preocupando de cuidar do povo, perdeu a salvação. Entre aspas, né? A terra que ele queria entrar ficou lá de fora e o povo entrou e ele não entrou. Então, por favor, irmão, vamos orar. Vamos cada um ter a sua vida com Deus. E aí agora eu quero falar para vocês o que eu quero orar. Quero levantar um clamor. Jesus disse bem claro que a oração repetitiva ela é vã. Porque a oração repetitiva é aquilo que você está orando como um ativista. O que é um ativista? Quem sabe o que é um ativista? O ativista é o cara que, por exemplo, tem um ativista gay. Tá todo mundo lá. Essa gay, sei que lá, aquilo, todo mundo lá, 2 milhões. Aí tá lá um hétero lá no meio. O que tá fazendo aqui? Sei lá, cara, tô aqui. Ele está defendendo uma causa que nem sabe o que é. Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Por que ele defende? Não sei, mas eu sou Lula. Por que tu é Lula? Porque é golpe. Quem me falou? Sei lá, estou ouvindo na rua, na padaria. Ele defende uma causa que nem sabe profundamente o que é. Você está entendendo? Esse é o ativista. E tem um ativista cristão. O ativista cristão, a maioria diz, sabe o que é o ativista? Barrabás. Mas Barrabás não é criminoso, mas tá todo mundo gritando, vou gritar também. Barrabás. Ele grita, ele está no meio da multidão e grita, é o ativista. E tem um ativista cristão. Ele está aqui na igreja, todo mundo está cantando, ele canta, todo mundo está orando, ele ora. Se todo mundo falar assim, vamos embora que o culto está chato, ele levanta, ele fala, tá todo mundo embora, por quê? Sei lá, vou também. Aí só fica o pastor. Ele é assim, ele não chama responsabilidade para ele, não. Ele não raciocina em cima do que está falando, ele é um leviano. A palavra leviano é uma pessoa que é irreflexível. Ele não raciocina. Ele não entende o que é aquilo. Ele faz aquilo só porque está com vontade ou porque está embolado no meio de alguém. Ele não chama a responsabilidade para si, para fazer a diferença. Olha para o teu irmão e fala, você não pode ser um ativista. Em nome de Jesus, você é um ser individual. Não é individualista, mas é um ser individual. É isso. Você tem uma impressão digital, você tem uma arcada dentária, você tem um DNA, você tem um diferencial e Deus quer te usar no teu diferencial. Levanta e vamos orar. Se coloque de pé. Eu quero orar com vocês por um propósito. O pessoal da internet